Vamos agora então fazer um exercício para aplicarmos o nosso conhecimento em relação ao teste da segunda derivada para determinar máximos e mínimos relativos. Para a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4, determine os extremos relativos em seu grafo. Então, eu tenho aí essa função e eu quero determinar quais são os extremos relativos, os máximos e mínimos, se possuírem aí o gráfico desta função. Primeiramente, calculamos suas derivadas e teremos a primeira derivada igual a 3x ao quadrado menos 6x e a segunda derivada igual a 6x menos 6. Todos esses cálculos de primeira e segunda derivada você deve fazer. Precisamos agora encontrar por meio da f' da primeira derivada os candidatos a máximos e mínimos relativos da função f. Lembrando que a primeira derivada, quando eu igualo a zero, eu tenho os pontos críticos e esses pontos críticos são os candidatos naturais a máximos e mínimos, coisa que nós vimos agora. Ou seja, devemos resolver f' de x igual a zero, que resultará em 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Você tem que resolver essa expressão. Só olhando aqui eu vejo pelo menos 3 formas aí de resolver essa equação aqui. Você pode usar por Bhaskara, que talvez é a opção que a maioria escolheria. Você pode também dividir ambos os lados aqui da igualdade por 3 e usar aí soma e produto, você também poderia fazer isso. E você também poderia colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, você também poderia resolver essa expressão aí. Mas não importa, resolvendo é o importante. Você teria aí x igual a 0 ou x igual a 2, são as soluções aí deste meu problema. Então observe que aonde a derivada é igual a 0 é somente em 2 pontos, onde x igual a 0 ou x igual a 2, esses são os pontos críticos, são os candidatos naturais a máximos e mínimos relativos. Portanto, os candidatos a extremo da função f são x igual a 0 ou x igual a 2, foi o que eu acabei de dizer, né? Agora, com o teste da segunda derivada, a f duas linhas, devemos saber quais intervalos possui concavidade para cima ou para baixo. Mas inteligentemente, coisa que nós fizemos no primeiro exemplo, né, naquele exercício onde verificamos se a concavidade é para cima ou para baixo, para saber se esses intervalos, quais são os intervalos, eu primeiro encontro os pontos de inflexão, ou os pontos de inflexão ou o ponto de inflexão, que são os locais onde a concavidade muda de direção. Se era para cima, muda para baixo, se era para baixo, muda para cima. Em outras palavras, devemos resolver f duas linhas igual a zero, que resultará em 6x menos 6 igual a zero, que acontecerá se somente se x igual a 1. Então, x igual a 1 é o meu ponto de inflexão no gráfico da função f. Então, eu só tenho um ponto de inflexão. Neste caso, eu posso imaginar o gráfico da função f se tinha concavidade para baixo no início, depois ficou concavidade para cima. Ou se tinha concavidade para cima no início, ficou com a concavidade para baixo. Não importa, nesse primeiro momento, o gráfico, tá? O importante é que você sabe que houve aí uma separação, houve aí uma mudança de direção nesses dois intervalos. Então, x igual a 1, a esquerda de x igual a 1 tem um sinal da segunda derivada e a direita de x igual a 1 tem um sinal da segunda derivada. E para você saber esses valores, tá? Como nós fizemos anteriormente, se é positivo ou negativo, você pode escolher valores aleatórios, tá? Você basta escolher valores aleatórios à esquerda de 1 e à direita de 1 e você iria saber se a concavidade ela é para cima ou para baixo. Além disso, né? Os pontos x igual a 0 e x igual a 2 têm que ser testados pela segunda derivada, porque eles são os candidatos naturais a máximos e mínimos, e com a segunda derivada eu posso fazer esse teste para determinar se eles são máximos e mínimos relativos ou nenhuma das opções, né, que nesse caso aí é a terceira opção. Eu sugiro você fazer uma tabelinha parecida com essa, tá? De preferência igual. Faça aí uma tabelinha, neste caso eu coloquei como enunciado que é o teste da segunda derivada. Você separa os intervalos que você encontrou de mudança de direção. Nesse caso só existe uma mudança de direção de concavidade, ou seja, só existe um ponto de inflexão, é onde x igual a 1. Então eu vou fazer o intervalo à esquerda de x igual a 1, que é do menos infinito até 1, e o intervalo à direita de 1, que é do 1 até o mais infinito. Você agora poderia atribuir quaisquer valores para decidir se a concavidade é para cima ou para baixo, mas inteligentemente você utiliza exatamente os seus candidatos a máximos e mínimos. Então eu escolhi x igual a 0 para representar os valores menores que 1
e x igual a 2 para representar os valores maiores do que 1, e assim também eu vou saber se eles são máximos ou mínimos relativos. Agora, aplicando a segunda derivada para esses valores, ou seja, você vai lá na expressão da segunda derivada, que era 6x menos 6, e você aplica x igual a 0, eu terei menos 6. Se você aplicar x igual a 2, você vai ter 6. Então, para quando x igual a 0, o valor da segunda derivada foi negativa. Neste caso, a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo e eu tenho um ponto crítico, eu tenho o seguinte, ó, concavidade para baixo, tenho um ponto crítico, então x igual a 0 é o máximo relativo pelo teste da minha segunda derivada. Agora, se x igual a 2, a sua segunda derivada foi igual a 6, foi positiva. Então eu tenho aqui, a segunda derivada neste ponto crítico é positivo. Neste caso, x igual a 2 é um ponto de mínimo relativo, porque eu teria a concavidade para cima, então aí eu teria o fundo de um vale nesse ponto crítico. Resumidamente, x igual a 0 é um ponto de máximo relativo, x igual a 2 é um ponto de mínimo relativo. E tudo isso nós poderíamos confirmar com o gráfico dessa função, tá? Então nós podemos verificar por meio do gráfico dessa função as informações resumidas desse exercício aí. Nós verificamos que na função a sua derivada primeira foi 3x² menos 3x, nós igualamos a ela a 0 e encontramos os candidatos a máximos e mínimos relativos, tá? Que foram x igual a 0 e x igual a 2. Pela segunda derivada, que deu 6x menos 6, nós igualamos a 0 para encontrar quais são os pontos onde a função muda de concavidade para cima para baixo ou para baixo para cima, tá? Nesse caso é onde muda de concavidade para baixo para concavidade para cima. E esse ponto foi exatamente no x igual a 1, tá? Observe aqui, ó, x igual a 1 é exatamente a separação da direção. Aqui a concavidade é para baixo e a partir de x igual a 1 a concavidade ficou para cima. E lembrando que aqueles meus dois candidatos aí a máximos e mínimos, ó, x igual a 0 obviamente me daria um ponto de máximo local e x igual a 2 me daria um ponto de mínimo local. Para verificar se os valores de x igual a 0 e x igual a 2 são extremos relativos da função, bastava saber qual é o valor da imagem de x igual a 0 e x igual a 2 na segunda derivada, e pelo fato da segunda derivada aplicada em 0 ser negativa, então mostrando que aqui a concavidade é para baixo, eu tenho que x igual a 0 é um ponto de máximo, e pelo fato da segunda derivada ser igual a 6, onde x igual a 2, neste caso é positiva, a concavidade era para cima, mostrei que x igual a 2 é o mínimo local. Então, esse aí é o resumo desse exercício. Espero que você tenha gostado dessa nossa aplicação da segunda derivada e você agora consiga fazer exercícios parecidos ou iguais a esse. Tchau e até logo!